Bem-vindo a mais um vídeo no canal Amor e Treta. Porque quem tem amor tem treta. E se você tem uma treta, você está no lugar certo para resolver. Hoje o tema vai ser sobre rotina. Mas antes de eu falar sobre isso, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que estão precisando resolver um problema, ou melhor, uma treta. Assista esse vídeo até o final. As dicas que eu vou deixar são muito importantes para que você possa salvar o seu relacionamento. Se você acha que ele está perdido, eu digo que ele pode ter solução. Então assista até o final esse vídeo. A rotina no relacionamento. Quem é que não vive uma rotina em seu relacionamento hoje em dia? Eu posso dizer que os casais que começaram um relacionamento agora, onde tudo é novidade, nada cansa e tudo é muito prazeroso, né? Mas depois, com o passar do tempo, se você casa, se você tem filhos, as coisas mudam e elas mudam muito, porque chega a responsabilidade de cuidar de um lar, a responsabilidade da mulher, do homem, de sustentar o lar, de cuidar dos filhos, e aí esse relacionamento ele tende a entrar em uma rotina e muitas vezes é o principal motivo do rompimento, das separações, porque as pessoas elas começam a se esforçar ou se dedicar nos pontos necessários para a manutenção de um lar. Porém, as pessoas deixam de se olhar, deixam de ter um tempo para elas mesmas, e aí elas não têm mais aquele momento de carinho, de elogio. Aí isso daí vai esfriando, elas começam a deixar isso de lado e vai entrando nessa rotina, cada vez vai ficando mais distante. Então você não tem um abraço, um beijo, você não para tomar um café, mesmo na sua casa, e ter uma conversa saudável, colocar as coisas em dias, você não tem isso. Então o que acontece? Vai entrando nesse desgaste aonde chega lá na frente e você acaba tendo um rompimento. Às vezes você já tem filhos e as coisas vão ficando cada vez pior. Tem muitos relacionamentos que as pessoas chegam nesse ponto, uma com raiva da outra. Aquele amor que existia não existe mais. Aquele amor acabou, se tornou raiva, se tornou ódio. Muitas vezes acontece isso, e a separação depois vem só piorar esse sentimento ruim que um guardou pelo outro. Por quê? Porque a rotina ela faz isso. Você precisa de um tempo para você. Você precisa ter um tempo para o outro. Não é só cuidar da casa, cuidar dos filhos e do trabalho. Isso chega um ponto que não tem mais como você reverter, né? Porque você já está a ponto de se separar. Então, antes que isso aconteça, eu vou deixar algumas dicas aqui para você que pode salvar o seu relacionamento. Primeira dica, que é fundamental: se você tem filhos, não deixe que eles interrompam a sua conversa. Quando você estiver conversando com a sua mulher ou com o seu marido, as crianças elas têm o costume de se colocar no meio, de querer a atenção. E se você reparar, se isso acontece na sua vida, você vai ver que aquela conversa que você estava tendo, ela para por esse momento, a criança fala, a criança se torna o centro das atenções, aí ela vai embora e a sua conversa ela não prossegue. Não prossegue porque perdeu o rumo, perdeu o embalo, e muitas vezes as pessoas ainda acabam brigando devido a esse rompimento da conversa que a criança veio proporcionar. Então é muito importante que você avise seu filho ou sua filha que quando você estiver conversando, que você não quer ser interrompido. Isso é o primeiro ponto fundamental para que você comece a se entender com o seu marido ou com a sua esposa. É o primeiro ponto. Segundo ponto, reserve um tempo, pode ser pelo menos 2 vezes por semana,
para que você tenha tipo uma reunião, né, com o seu parceiro ou com a sua parceira, que vocês sentem, que vocês vejam os pontos que vocês estão trabalhando de melhoria dentro da casa que vocês moram, sobre finanças, né, sobre coisas a fazer. Então vocês precisam sentar e discutir esses assuntos, né, ver o que foi feito, o que foi planejado, o que foi concluído. Isso é muito bom, porque além de você se aproximar da pessoa, você se entende. Porque no final, quando as coisas estouram, se você não tem essa conversa e as coisas elas chegam num ponto extremo, aí um vai apontar o dedo para o outro e vai acusar. Porque você fez isso, porque você fez aquilo, eu não gostei do que você falou, eu não gostei da maneira que você agiu. Então, antes de chegar nesse ponto, coloquem numa agenda 2 dias, pelo menos, da semana que vocês acham melhor para sentar e conversar, pelo menos por uma meia hora. E volto a dizer, sem interrupção de ninguém. Isso é muito importante, fundamental, para que as coisas elas continuem na harmonia. Terceiro ponto, e esse é um ponto fundamental, é onde os casais eles se desentendem muito. Na maioria das vezes, o homem ele trabalha e quando ele chega em casa, ele não quer ajudar a esposa a fazer nada. Ele acha que ele fez a parte dele e que ela tem que cuidar da casa. Se bem que hoje em dia, a maioria dos casais trabalham os dois. Mas mesmo assim, existem muitos homens que quando chegam em casa, eles acham que eles não têm que ajudar. Muito pelo contrário. Tem que ajudar sim. Eu não lavo louça. Beleza, não precisa lavar louça, mas ajuda. Olha a criança, cuida da criança, brinca com a criança enquanto a mulher precisa fazer algo. Ou então, se não tem filho, ajude. Não lava a louça, varre um chão, ajuda, pega para fazer uma limpeza os dois, porque o lar é onde vocês moram e ele precisa estar limpo e harmonioso. E é legal você fazer isso em conjunto, porque vocês conversam, vocês dividem tarefas e vocês não brigam. A maioria das brigas que eu conheço é justamente nesse ponto. E geralmente o homem, ele chega do trabalho e fala, não quero saber de nada, não me fale nada, não quer nem olhar o filho ou a filha, às vezes, que o casal tem. Então, esse é um ponto muito forte e precisa ser visto. Ajudem-se um ao outro, tanto fora quanto dentro de casa. Dividam tarefas, dividam responsabilidades, estejam sempre conectados. E aí, dessa forma, além de vocês dividirem, vocês somam, porque vocês têm um crescimento, evolução, vocês acabam evoluindo financeiramente. Então, tudo é questão de harmonia, tudo é questão de estar junto nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então, esse é um ponto que você precisa prestar muita atenção. Não deixe de ajudar, não deixe de fazer. Quarto ponto, é muito importante que você cuide do seu corpo, da sua saúde. As pessoas depois que casam, elas relaxam e aí elas se vestem mal, elas não se arrumam mais, elas vão se deixando para lá. Por quê? Porque elas têm muito compromisso com a casa, com os filhos e acabam de se esquecendo de não se cuidar, né? Não ter um olhar para si mesmo. E aí, falando um português bem claro, as pessoas ficam relaxadas, aquelas roupas velhas, rasgadas, sabe? Horrível. Isso é broxante, isso acaba com o amor e com o sentimento. Procure estar bem arrumado, cuide do seu corpo, né? Não fique largado ou largada, não relaxe, sabe? Não precisa estar vestido de terno e gravata, mas esteja vestido de uma forma agradável, coloque um perfume para que o outro diga, nossa, tá bonito, tá bonita, tá cheiroso,
cheirosa, é isso. Muitas pessoas, elas relaxam. E aí elas andam de uma forma que, se elas parassem para olhar no espelho e olhar mesmo de verdade, elas iam falar: eu não ficaria com você. Nossa, como que eu tô com você? Né? De tão ruim que se torna. E isso é um fato, as pessoas não percebem, mas isso é um fato. A pessoa tá lá relaxada, com uma roupa velha, rasgada. Como é que o outro vai ter um sentimento por ela? Aquilo vai matando. As pessoas acabam tornando-se amigos, meros amigos, sabe? É como se eu tivesse dividindo a casa com uma amiga minha ou com um amigo meu, porque vai perdendo o encanto. Então, assim, o encanto não é só quando você começa, né, que você tá ali bonito, bonita, arrumado, cheiroso, e, sabe, chama para sair, leva flores, né? Esse é o começo maravilhoso que você acha que vai ter a vida inteira, e você pode ter a vida inteira, só que as pessoas não fazem. Elas chegam a tal ponto de relaxo que, se elas se olhassem, como eu disse, elas mesmo não viveriam com elas. Então esse ponto é fundamental. Coloque-se alinhado, coloque-se numa posição admirável, e aí você continua mantendo o seu relacionamento aceso. E por último, você precisa ter um tempo a sós. Uma vez por mês, saia para jantar, peça um vinho ou algo que vocês gostem de beber e passem aquela noite juntos. Passem aquela noite se elogiando, tenham uma proximidade, carinho, aquele mesmo do início, porque no início é tão bonito, tão maravilhoso, e no final é tão desastroso, porque nos deixamos chegar nesse ponto. Mas se você tiver um momento com o seu parceiro ou com a sua parceira, as coisas sempre vão fluir bem, a chama sempre vai estar acesa, porque você vai admirar, porque você vai se sentir bem, amado, e vai amar. E isso é fundamental. Esse é o maior ponto. Tenha um tempo para você. Durma uma noite fora. Pegue seu filho, a sua filha, se você tiver, deixe com sua mãe, deixe com a sua irmã, mas vá curtir uma noite. Vai num show, vai num restaurante, durma fora de casa. Esse é um ponto fundamental. Igualzinho no início de tudo. Dê flores. O homem, né? Dê flores. Elogie a sua esposa. Se você escolheu ela para a vida toda, é porque foi encantador lá no começo. A mesma coisa serve para a mulher. Se você escolheu esse homem para viver na sua vida, é porque ele era legal, é porque ele era bonito, é porque ele era uma pessoa fantástica. Então, vocês precisam continuar tendo esse olhar um com o outro. Porque existem pessoas que estão lá com 50 anos de casado, e existe, vocês podem pesquisar, e o amor delas parece que começaram agora. Por quê? Porque elas sempre souberam se cuidar, elas sempre souberam ter o tempo delas para elas, e nada afetou o relacionamento que eles tiveram. Enfrentaram coisas boas, coisas difíceis, mas enfrentaram juntos, porque sempre souberam dividir o seu tempo entre as obrigações, os deveres e os prazeres. Quando casamos, a gente fica com os deveres e as obrigações, e os prazeres se acabam, e junto com eles se acaba o relacionamento. Então, eu espero que você consiga modificar a sua vida. Se você está numa situação de rotina e que está complicada, pegue essas dicas, aplique, coloque na prática, e você vai ver a diferença que isso vai fazer no seu relacionamento. Se for o caso, converse com o seu parceiro ou com a sua parceira a respeito dessas dicas, para que ele esteja ciente, né? E coopere também. E também faça, né, o caminho inverso, né? Também faça por você, não só você por ele ou por ela.
Então use essas dicas e eu espero que o seu relacionamento melhore 100%. Eu fico por aqui, esse é o canal Amor e Treta e até o próximo vídeo.